Nós estamos estudando a 9ª reunião, sessão teórica, da influência moral do médium. Nós já estudamos nas salas. Agora eu gostaria de chamar o coordenador de cada grupo, né, do grupo 1, desenvolvimento da mediunidade e o desenvolvimento moral do médium. 226 e 227. Eu quero avisar vocês que nós estudamos muito os mesmos itens. Então, às vezes, fala assim, mas ele falou tudo. Mas alguma coisinha a gente tira de diferente, né? Porque os itens são mais ou menos os mesmos, tá? Dos grupos. Então, o grupo 2, mediunidade do ponto de vista da execução e a moral do médium. O grupo 3, característica dos maus médiums, pode vir aqui. E a característica dos bons médiums. O grupo 4, influência moral do médium. Pode subir aqui. Você viu que chique? Pode entrar. Boa noite. O nosso grupo debateu o desenvolvimento da mediunidade e o desenvolvimento moral do médium. E a gente colocou que o desenvolvimento da mediunidade não se relaciona com a elevação moral do médium. Então, não significa que uma pessoa que seja um médium bastante bom, tenha facilidade, não quer dizer que ele tenha moral elevada, né? Não existe uma relação direta. Da mesma maneira que Deus dá a mediunidade independente da elevação moral, também Deus dá habilidades a pessoas que às vezes não utilizam bem essa habilidade, né? Às vezes a habilidade da voz, da força física, esse tipo de coisa. O médium, ele deve, obviamente, fazer bom uso de sua mediunidade. E, do contrário, o médium vai responder por esse mau uso. E aí ele vai responder duplamente, porque a mediunidade é um meio de esclarecimento. Então, tem um exemplo muito bom que é mais censurável alguém que enxergue cair num buraco do que se um cego cair no buraco. Então, a relação é essa. Por vezes, acontecem assuntos repetidos com o mesmo médium. E aí é porque é para ele mesmo, né? É a finalidade de esclarecer ele sobre isso, né? E a mediunidade não é um privilégio, e sim uma oportunidade de trabalho e de resgate. E por não ser um privilégio, o médium não deve ser tratado diferentemente de outras pessoas. Não deve ser bajulado, a gente não deve entender que ele é melhor ou algo do tipo. Ele é como qualquer um, só que ele tem essa função, do mesmo jeito que as outras pessoas têm outras funções de igual importância, né? O objetivo da mediunidade é tratar a humanidade e não certas pessoas. Então, quando a pessoa nasce médium, ela não está aqui para orientar X ou Y, e sim todo mundo. Por vezes, pode acontecer alguma comunicação enganosa em bons médiums. E isso é para a finalidade do próprio desenvolvimento, do bom senso, do desenvolvimento e também do estudo conjunto, né? A gente ressaltou bastante a importância desse estudo conjunto, para um puxar a orelhinha do outro de leve e tal, para a gente crescer e ter sempre uma boa comunicação. É possível também boas comunicações em médios imperfeitos, né? Mas os espíritos vão preferir um instrumento melhor, né? Mas também a gente tem que levar em consideração que no estágio que a gente está, não dá para achar um médium perfeito aqui, né? Então, os espíritos vão utilizando aqueles que estão à disposição. As condições necessárias para uma boa comunicação é querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. A gente colocou também que a alma exerce sobre o espírito estranho, o espírito que vai fazer a comunicação, uma atração ou uma repulsão. Assim, os bons médiuns vão ter uma afinidade maior com os bons espíritos. Daí a importância da elevação moral do médium. É necessária, né? De virtudes como humildade, benevolência, amor ao próximo,
desprendimento dos bens materiais. E também para o médium se elevar, ele precisa evitar o orgulho, o egoísmo, a injúria, a inveja, a injúria também, os ciúmes, o ódio e também a sensualidade. Muito bem. Agora o grupo 2, eles estudaram o 227 também, mas estudaram o 229. Então vamos amarrar um com o outro. Bom, então, da 227 a 229, o Kardec fala para a gente a respeito das qualidades do médium, né, da afinidade que o médium deve buscar ter com os bons espíritos, né, que entre o médium e o espírito comunicante há uma troca fluídica, na qual um médium bom, quer dizer, né, ele se afiniza com entidades boas e assim consegue uma comunicação de mais qualidade. Ele mostra para a gente que o ponto em que os obsessores e os espíritos contrários ao bom andamento da mediunidade, da doutrina e do bem, pegam muito na questão do orgulho, né? Pelo orgulho é que se perdem os médiuns. Não só os médiuns, mas os homens em geral perdem-se pelo orgulho, porque através do orgulho, que é uma das, digamos, dos defeitos morais que a gente mais tem dificuldade de enxergar, os espíritos obsessores atiçam esse orgulho e nos impedem de enxergar até mesmo aqueles que se aproximam da gente com a intenção de nos alertar. Então, o médium orgulhoso, que deu abertura a esses inimigos, ele acaba por se isolar, acaba por crer-se infalível, por crer-se indispensável, por crer-se superior aos outros. E muitas vezes esses espíritos procuram repelir as influências positivas, né, que podem abrir os olhos dele. Aquele irmão que, enxergando o desvio do irmão, do médium, tenta alertá-lo a respeito da qualidade das comunicações, a respeito da postura que ele tem dentro da casa, e esse irmão passa a ser visto pelo médium como uma pessoa desagradável, né? Então ele se afasta para dar continuidade ao que ele já tem feito. A gente tem também as qualidades, né, que atraem os bons espíritos, né, que são o estudo, a vigilância, a intenção de buscar o bem, o combate pessoal que a gente precisa fazer da nossa vaidade, do nosso orgulho. E o contrário disso é o que atrai os espíritos interessados em combater a doutrina. Agora, a postura dos outros integrantes da casa espírita também é muito importante. Por quê? Como foi falado aqui antes, né, a questão da bajulação. Quando uma pessoa se destaca na palestra ou na mediunidade de psicofonia, psicografia, a tendência é que ela, atraindo muita atenção, todos passem a elogiá-la muito. E isso, naturalmente, pega no orgulho e na vaidade. Então, Kardec fala para a gente, nesses itens, né, que inúmeros médiuns se perderam pela vaidade, pelo orgulho. Da mesma forma, a gente pode ver que o espírita, quando não estuda, ele prejudica até mesmo aqueles que se sobressaem. Porque se a gente elogia demais um palestrante, um médium, ele fica vaidoso. É lógico, isso foi em vigilância dele, né? A gente tem que buscar pessoalmente a nossa vigilância, mas se todos ajudarem com preces, com uma prece, prestigiando as palestras e evitando o elogio, porque o elogio é um convite ao comodismo, né? Então a gente conseguirá ajudar o palestrante, o médium, a se preservar e ter uma conduta, uma mediunidade mais próspera, né? Bom, tem outros assuntos, mas eu acho que os colegas vão complementar aí, né? Tá joia. Obrigado. Quando a gente fala aqui do elogio, gente, é aquela bajulação, aquele elogio que não é verdadeiro, né? Porque a gente falar para um companheiro, nossa, você
foi bom o seu estudo. É normal, né? Agora, se falar assim, nossa, ele é maravilhoso, ou tratá-lo com diferença, porque ele fala bem, ou ele aplica o passe de cura, ou porque ele recebe espíritos mentores. Então, a gente tratá-lo com diferença, com deferência, aí sim é pernicioso para o médium, porque um elogio é sempre bom, um elogio verdadeiro e não exagerado, não elogiar tudo e constantemente. Mas quando ele fez um trabalho que foi além das expectativas até dele mesmo, a gente fala, você fez um bom trabalho, né? Reconhecer que ele fez um bom trabalho, não é um elogio gratuito. Característica dos maus médiums primeiro, depois dos bons médiums. Maus primeiros e bons depois, é isso? Então. Boa noite. Vamos falar dos maus médiuns. Que é a questão 227, 228 e 243. E depois dos bons médiuns, que faz parte a 227 e a 229. O mau médium do ponto de vista o médium, do ponto de vista, ele não passa de do ponto de vista da execução, ele é apenas um instrumento que os espíritos usam para se comunicar. Ele recebe uma influência muito grande, uma vez que o espírito estranho se identifica com o espírito do médium, ocorrendo uma simpatia. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar a ele e influenciá-lo, né? Isso é diferente de uma reunião de desobsessão, onde o médium usa sua mediunidade com o intuito de ajudar. Bons médiuns têm grande facilidade de comunicação, assistência de bons espíritos, considera, aí que eu peguei a questão 226, viu? Considera a faculdade como um instrumento do bem, uma dádiva de Deus. Aplica boas comunicações, é modesto, humilde e caridoso. E dos maus médiuns, mais um pouquinho, para não esquecer. Ele é orgulhoso, ele é egoísta, tem confiança cega na comunicação que recebe, se considera infalível, ele e o espírito que se comunica através dele. Tem leviandade, é sempre uma vítima de elogios, como tem falado. E da sua faculdade, sempre faz mau uso. Também está na questão 226. Então, a gente percebe, gente, que a mediunidade é uma faculdade neutra, né? O médium, a criatura é que vai direcionar essa faculdade para o bem, né? Para ela ser um bom médium, cultivando as virtudes do espírito, ou um mau médium, que ela vai carregar os vícios do espírito, orgulho, vaidade, tudo isso, né? Ele falou assim, ele fez um parênteses e falou assim, menos na reunião de desobsessão. Por que ele fez esse parênteses? Porque na reunião de desobsessão, o médium, mesmo aquele médium equilibrado, estudioso, ele recebe espírito inferior, ele recebe espírito estacionado nas trevas, né? Então a gente vai falar, então ele é um mau médium, ele está recebendo só na desobsessão, geralmente apresenta só espírito distante do bem. Não é isso. Quando a gente fala bom médium, é aquele médium que recebe espíritos inferiores, recebe espíritos mentores, mas acima de tudo é aquele médium que tem a proteção dos espíritos, dos bons espíritos. Por que ele tem a proteção dos bons espíritos? Porque ele é um bom médium, ele cultiva as virtudes do espírito. E pela lei de sintonia, o bom vai atrair o bom e o mal vai atrair o mal. Então, o médium que cultiva os vícios do espírito, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, mesmo ele trabalhando na reunião de desobsessão, às vezes ele pode receber um espírito mentor, trazendo para ele alerta, né, a respeito da vaidade, do orgulho, né?
E, geralmente, o mau médium, aquele orgulhoso vaidoso, ele acha que aquela comunicação é para o companheiro, não é para ele. Não é? Geralmente é assim. Então, a gente tem que compreender que o bom médium, ele pega todas as comunicações que recebe, daqueles espíritos sofredores, fala assim, poxa vida, se eu tiver com um pensamento como essa criatura, eu vou sofrer da mesma forma. Será que eu não tenho esse tipo de pensamento? Então, ele vai utilizar aquelas comunicações que ele recebe, tanto dos mentores quanto dos sofredores, como um ensinamento para ele mesmo primeiro. Né? Então, esse é o bom médium. Por isso que ele fez esse parênteses em relação à reunião de desobsessão. E a gente sempre dá o exemplo do Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier é o médium que passou por aqui, que a gente conhece, que tinha mais virtudes do espírito. E ele também trabalhava na desobsessão. E ele recebia espíritos trevosos, né? Espíritos estacionados no mal. E ele era uma criatura boníssima. Ele recebia com o intuito de acalmar e equilibrar aqueles espíritos e mostrar para eles um outro caminho. Né? É por isso que teve esse parênteses. Agora, o grupo 4 é a influência moral do médium, o 229, 230, e estudaram também uma dissertação de Erasto. Bom, no item 229, fala sobre que a moral do médium é extremamente fundamental para uma boa comunicação com bons espíritos. Ou seja, médium de moral elevada atrai espíritos de moral equivalente, que é o que a Silvia acabou de explicar aqui. Que o médium, quando ele se doutrina no seu dia a dia e nas suas ações, ele vai estar amparado por bons espíritos e sempre terá a sua proteção. O item 230 é uma carta do Espírito Erasto, onde ele vem exemplificar a importância moral do médium, pois o médium tem uma influência secundária nas comunicações. Quer dizer, o médium, apesar de mais inconsciente que ele seja, ele tem total domínio sobre a mensagem. Sendo assim, o médium, quando recebe um espírito, ele pode escolher seguir fielmente ou não, ou o que lhe é passado, ou filtrar a mensagem dependendo do seu crivo próprio. Quer dizer, ele pode, o espírito passa a mensagem para ele, ele pode escolher se ele quer passar daquela maneira ou se ele acha melhor passar de outra forma. E no final, a gente colocar a frase do próprio Espírito Erasto que diz assim: o espiritismo está bastante difundido agora entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não sejam mais obrigados a usar más ferramentas, quer dizer, médios imperfeitos. Então, o que o Erasto fala na 230 sobre o médium ser secundário na comunicação, ele é responsável pela comunicação, mas ele não é o mais importante da comunicação. É a comunicação em si. Porque num grupo sério, que tem médiums sérios, mesmo assim, nem sempre tem um médium à altura de certas comunicações, que às vezes eles precisam passar uma certa comunicação, que o médium às vezes não tem vocabulário, né? Mas não é por isso que eles vão deixar de passar. Ou às vezes eles chegam num grupo, que tem ainda muitos grupos que não estudam, ou que tem alguma dificuldade, e que eles precisam passar aquela mensagem ali no grupo. Mas só que não tem médium à altura.
Eles vão deixar de passar a mensagem? Não. Eles vão se servir do médium. O médium é a ferramenta. É uma ferramenta inadequada, imprópria, mas eles vão ter que se servir do que eles têm. Então, eles vão ter que usar aquela ferramenta. E igual a Silvia exemplificou. Não é porque no grupo que já está mais desenvolvido que não vai ter uma comunicação inferior. Vai também. E ele fala também que o médium é como o aparelho telégrafo, que ele transmite a mensagem de uma distância a outra. Então, o médium está transmitindo a mensagem do mundo invisível para o mundo material. O médium é o aparelho telégrafo, né? Mas só que o médium pode filtrar. Igual o menino falou, que esqueci o nome do menino, cadê ele? Ele falou que o médium pode filtrar a comunicação. Ele pode ser até inconsciente, que ele tem domínio sobre a comunicação. Isso a gente tem que estar sempre certo disso, né? E ele fala também que... Como é que é a frase? Sobre a importância das comunicações, a moral do médium, né? Nossa, deu um branco. Sobre isso... Aqui, deixa eu... Sobre o médium, ele fala assim, que o médium, a moral do médium tem que ser muito importante, porque a gente atrai semelhante. Não tem o ditado que semelhante atrai semelhante? Então, se eu não tenho a minha moral boa, as minhas atitudes boas, sou uma tranqueira aí, como é que eu vou vir para a reunião e vou querer receber mensagem de mentor? Não vou. Vai vir aqueles que vão até querer enganar, zombar, né? Então, ele alerta muito para isso, para essa parte. Eu acho que é isso aí. A respeito que ela disse que o médium pode filtrar, vamos pegar de novo o exemplo do Chico Xavier, um médium educado, um médium que é uma pessoa incapaz de falar uma má palavra, de fazer um agravo para uma pessoa. Então, ele recebia os espíritos trevosos, mas ele filtrava aquela emoção violenta, orgulhosa, agressiva, e ele passava toda a mensagem que o espírito queria falar da forma que o Chico falava, ou seja, mansamente. É lógico que passava um leve teor de agressividade, um leve, para que a gente pudesse compreender que o espírito estava agressivo e nervoso. Mas ele não falava um palavrão, ele não falava uma palavra que pudesse... que ele não tinha o costume de falar. Porque dentro do cérebro desse médium, no caso o Chico Xavier, estava povoado de boas palavras, bons sentimentos. Então, na hora que o espírito ia passar a sua mensagem, ele falava, o fundo da mensagem era o mesmo, mas as palavras eram a do Chico, a palavra que ele tinha o costume de falar. Assim é com todos nós. Por isso que nós, criaturas humanas, que estamos aqui aprendendo sobre mediunidade, e alguns de nós vai apresentar a faculdade de forma mais ostensiva, temos que cultivar o bom vocabulário, evitar palavras chulas, evitar agressividade, ou seja, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa ser um bom médium, que a gente possa receber esses espíritos sofredores e trevosos, para que eles tragam as suas experiências, mas que eles recebam de nós uma carga fluídica positiva e que eles consigam perceber que existem outras formas de agir, de falar, e que eles podem agir de maneira diferente, que eles podem escolher outro caminho que não o do sofrimento e da agressividade. É nesse sentido que o médium influencia, a influência moral do médium é muito importante. Por isso nós precisamos de médiums, pessoas moralizadas,
Quando a gente está falando isso, são pessoas que têm ética no seu cotidiano, no seu viver. Ninguém está pedindo aqui santidade, porque ninguém é santo mesmo, não é? A gente sabe disso, nós temos as nossas dificuldades, mas que nós possamos buscar cada dia mais melhorar o nosso mundo íntimo, buscando a serenidade, buscando o amor, a fraternidade. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores, certo?